Boa noite a todos os colegas que estão acompanhando essa live. Desculpe o atraso. Realmente, hoje foi atípico, né? Bom, estamos aqui com o professor Luiz Vale e o professor Luiz Renda para continuarmos a série Checkmate Global. O professor Luiz Vale tem um canal no YouTube que trata quase que exclusivamente dessa live e estamos trabalhando também com esse tema no canal do DPL. Além disso, o professor Luiz Vale também tem feito várias outras lives aí com esse tema. Eu já assisti lives muito interessantes no canal do professor Ricardo Felício, né? Vou fazer a apresentação do professor Luiz Antônio Vale para quem não o conhece e passar para que ele faça as palavras iniciais, as considerações iniciais dele. O professor Luiz Antônio Vale é um profissional com mais de 30 anos de experiência e sólidos conhecimentos na área de gestão administrativa e financeira, com destaque para a sucessão familiar, governança corporativa, planejamento estratégico, auditoria, controladoria, contabilidade, orçamento, inteligência estratégica e segurança orgânica. Possui grande experiência na administração de conflitos, notadamente em empresas de controle familiar, bem como na reestruturação de empresas em dificuldades ou projetos de expansão. Professor durante 13 anos na MBA da FGV Rio de Janeiro, tendo ministrado aulas também no IBMEC Rio de Janeiro, na área de auditoria e controladoria, bem como em universidades. Na área de geopolítica, a atividade de inteligência e estratégia já proferiu palestras e aulas nas seguintes instituições: Escola Superior de Guerra, no curso superior de inteligência estratégica, em Universidade da Força Aérea, FAB, curso de mestrado em Ciências Aeroespaciais, GAECO, Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, CFO, Curso de Formação de Oficiais da PM, Mato Grosso, Gerência de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e a ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Professor Luiz, suas considerações iniciais. Boa noite, professor Pablo. Boa noite, professor Luiz Renda. Boa noite aos nossos espectadores, senhores e senhoras. É uma alegria estar aqui de novo, né? O planeta está bem conturbado, a situação política e econômica está bem instável, e é importante, é muito interessante que as pessoas se informem sobre o que está acontecendo, a fim de que possam acompanhar os acontecimentos mundiais e se preparar também para esses momentos que estão chegando. Muito obrigado, boa noite. Antes de passar para o professor Luiz Renda fazer a apresentação, só esclarecer que a imagem do professor Luiz Vale, ela está oscilando aí a nitidez dela, conta de uma instabilidade aí que nós estamos tendo, vários problemas técnicos hoje de forma inusitada aí, né? Então, se houver alguma falha de imagem, de áudio, faz parte já desses problemas, provavelmente, que atrasaram o início da live. Pedimos até desculpa aos colegas aí pelo atraso. O professor Luiz Renda, ele é professor adjunto do curso de Ciências Contábeis da Exam UFMS, líder do grupo de pesquisa em integração de controladoria e governança no setor público e privado. Possui curso de doutorado em financiamento e pesquisa comercial pela UAM, né, Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e mestrado em estudos avançados em finanças pela UAM, Espanha. UAM é a de Madrid mesmo, né, professor? Eu já tive lá um. Realizou cursos de especialização em auditoria, também pela UAM, Espanha, contabilidade avançada e especialização lato sensu. Ele é docente do programa de mestrado acadêmico em ciências contábeis na UFMS
Na pesquisa orienta os temas governança, controladoria no setor público, planejamento estratégico e orçamentário. Professor Luiz Renda, fique à vontade para as suas considerações iniciais. Obrigado, Pablo, pelo convite, né? E realmente eu fiz questão de fazer essa live com o Luiz, né? Eu tenho acompanhado toda a série do Luiz, né? E é um assunto de extrema importância para o nosso país, né? Para a nossa população. Eu gostaria de dar algumas ênfases, né? Porque é importante lembrar, né, que nós brasileiros temos um pouco de memória curta, né? E muitas vezes distorcemos a própria realidade, né? Para nos sentirmos mais confortáveis, né? E evitamos muitas vezes determinados assuntos. Então eu gostaria de relembrar um pouco coisas importantes que ocorreram, inclusive, rapidamente, assim, uma fala rápida sobre os conflitos que nós tivemos já no século passado, né? Nós tivemos 62 conflitos armados, né? Então, dentre esses conflitos armados que nós tivemos no século passado, né, até praticamente 1900 completo, né, nós tivemos aí a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, né, e a Guerra Fria, né? E é importante a gente lembrar que esse modelo de Guerra Fria, né, ele se alterou, né? A gente tinha esses conflitos armados e a gente tem agora um modelo que se chama Guerra de Quinta Geração, né? Então a gente está escutando muito falar na internet sobre guerra híbrida e a situação global hoje, falando sobre termos como, por exemplo, o reset global, né? Então são temas extremamente importantes e que muitas vezes então, assim, não são visíveis como realmente os conflitos armados, né? Mas que estão ali por baixo, né? E que têm causas específicas, né? Tem gatilhos, tá? E agora, no século XXI, a gente tem observado determinados movimentos globais aí e que pode realmente ser ocasionado por gatilhos que já ocorreram em épocas passadas. Por exemplo, no século passado, eu fiz uma análise rápida e é bem perceptível que foram poucos os gatilhos, né? Não são muitos para que ocorram, por exemplo, uma Primeira, Segunda, até uma Terceira ou Quarta Guerra Mundial, né? Que são, por exemplo, que envolvem recursos econômicos. O Luiz trabalha muito bem com isso, né? Recursos minerais, por exemplo, a segurança alimentar e motivos ideológicos. Então é interessante assim que sempre que ocasiona, né, de uma forma um pouco mais visível, né, mas não tão clara como um conflito armado, são esses motivos que permeiam aí todo o cenário global. Então as minhas perguntas, inclusive para o professor Luiz, elas vão estar mais direcionadas nesse sentido, né? Mas principalmente assim, como antever e como se preparar para possíveis conflitos ou possíveis problemas aí que nós vamos enfrentar, né, nesses próximos meses, por exemplo, né? Então, é isso, eu queria fazer essa primeira introdução a essas questões que eu julgo muito importante e deixo a palavra agora com você, Pablo, para dar continuidade. Ok. Bom, agradecemos aí aos colegas do chat, vamos mandar um abraço aí ao nosso presidente, diretor-presidente e líder do DPL, professor Marcelo Hermes, está nos acompanhando, nosso querido colega o Bento Abreu, temos o Alexandre Fagundes, Jorge Pérez, temos Planner Soul, Tudo é Possível, Wenktube, mandar um grande abraço também ao Peterson Dayan, que estava nos ajudando a resolver os problemas técnicos aí, e o professor Ney Rômulo, sempre apoiando as lives com as artes. Professor Luiz, vamos iniciar então. Eu gostaria que o senhor explicasse, na verdade, para quem não está habituado ao tema do checkmate global, o senhor pudesse explicar um pouco o que é o checkmate global, né, essa série toda, enfim. E eu vou botar inclusive aqui no chat o link para o seu canal, para quem tiver mais interesse em se aprofundar
onde temos vários vídeos ali, acho que já chegaram aos 30 já, né, professor? Já passamos de 40 já, mas... 33 só. Só os ocasionais. Tem 34 vídeos, mais 2 apresentações, mais 5 lives, dá 40, 41. Mas isso não o que acontece, professores? É a dinâmica do dia a dia. Eu me comprometi a fazer pelo menos 2 vídeos por semana. 2 vídeos por semana acaba sendo um ritmo bem puxado, até porque, como eu digo no canal, é uma atividade a mais que se somou já à minha rotina, né? Bom, o que é o Checkmate Global? O Checkmate Global é um termo que eu criei no ano passado, quando eu escrevi uma série de artigos, 18 artigos, sobre aquilo que eu denominei que viria a ser um checkmate na economia e que agora mostrou ser um checkmate mais amplo. Eu já tinha escrito, eu acho que algo em torno de 10 artigos entre o ano 2013 e 2014. Escrevi esses dois, já dizendo em 2013 e 2014 que viria uma crise, e que não era uma questão de si, mas de quando viria a crise, porque as questões econômicas anteriores não tinham sido resolvidas. Quais são as questões anteriores? A crise de 2008, do subprime, ela não foi resolvida, ela foi empurrada para frente. Nós tínhamos uma dívida global muito grande dos governos, né? E nada disso, na verdade, tinha sido resolvido a causa. Tinha se trabalhado apenas como se fosse assim, apenas dar um analgésico para o doente, mas não se trabalhou para resolver o problema. Então, em 2013 e 2014, eu já tinha escrito uma série de artigos sobre isso. Em 2019, eu já fui mais assertivo, dizendo que viria a crise. E essa crise viria no final do ano, em dezembro, ou no início do ano subsequente, que agora é 2020. E, de fato, ela começou, na verdade, no final de 19, né? Tanto que o nome aí do vírus é Covid-19, não é Covid-20, porque ele surgiu em 2019. Mas, na verdade, o Checkmate Global agora se tornou algo mais complexo, porque ele enceifou, né, questões sociais, econômicas e questões do poder armado. Então, quando eu comecei a fazer a minha série no canal, e as lives que eu fiz com o professor Ricardo Felício, eu ampliei o conceito para Checkmate Global, e onde eu pude fazer uma analogia com as peças do xadrez, né? A torre ser o poder econômico, o cavalo ser o poder armado, o bispo ser o sistema de crenças e valores. Eu fui fazendo uma analogia, por quê? Eu passei a ensinar em parábolas e fazendo analogias, porque cada um que tem uma formação diferente pode depreender das minhas palavras aquilo que está mais ligado ao seu nível de compreensão. Quando nós falamos de uma forma muito direta, né, naturalmente nós excluímos pessoas que ainda não chegaram àquele ponto de estudo. E eu quis fazer um canal onde eu pudesse, desde a pessoa que está começando geopolítica e inteligência, até as pessoas mais preparadas, pudessem aproveitar aquele conhecimento. Eu tenho pessoas no meu canal que são pessoas, inclusive líderes de institutos de geopolítica e inteligência. Eu tenho agentes de inteligência, muitas pessoas das agências de inteligência, e tem também estudantes, pessoas curiosas em conhecer geopolítica e inteligência. A maneira didática que eu encontrei para atender um público heterogêneo foi falando em forma de analogias e parábolas. Então, o Checkmate Global diz respeito a um momento onde não haverá mais saída, e haverá uma nova estrutura mundial que chega, e isso foi confirmado agora em junho, no Fórum Econômico Mundial, onde o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, propôs uma reinicialização do sistema, né, que chamam de Great Reset. Né? E aí não é mais só a reinicialização do sistema financeiro. A reinicialização, eles estão chamando um novo contrato social. Isso abrange questões trabalhistas, de relacionamento, de aulas, de estudo, e questões financeiras, ou seja, um novo contrato social é algo muito mais abrangente. E o Checkmate Global não era uma condição, quando eu falei antes, se era se, mas apenas de ser quando, porque existe uma bolha da dívida governamental que ela é insanável, ela é inadministrável. Ela apenas está sendo empurrada através de operações de flexibilização quantitativa e de uma emissão desenfreada de moeda pelo Fed.
né, ela está sendo empurrada um pouco mais para frente. Junto com essa bolha da dívida que tem que ser tratada, existe também agora a questão da Bolsa de Valores, principalmente dos Estados Unidos. Se você tirar as empresas de high-tech da Bolsa dos Estados Unidos, os índices despencam, né? Nós tivemos agora o recente movimento do Warren Buffett, que é o 5º homem mais rico do mundo, um dos maiores investidores do mundo, que ele vendeu as ações que ele tinha nos bancos e comprou de uma mineradora de ouro, né? E aí, durante essa exposição que eu fiz no passado, e vocês vão ver isso nos vídeos, eu falo de todos os conceitos de geopolítica e inteligência, como guerra de quinta geração, como o professor Luiz Renda acabou de falar, guerra híbrida, falo de conceitos de poder, como o poder é usado, falo de questões de controle de dívida, de controle de narrativa, conto no meu canal a história do Brasil, os 3 momentos em que ele foi sabotado, conto a história de como as pessoas que controlam o sistema financeiro mundial e o poder decidiram abandonar a América Latina à deriva e investir na Ásia, que isso ocorreu no final da década de 70 e 80, e os senhores viram aí o resultado. Nada melhor do que para falar de uma situação do que o resultado. A América Latina foi à deriva, hoje a América Latina não tem nenhuma expressão nem comparável ao que era. Para vocês terem uma ideia, em 78, o PIB do Brasil, né, era muito maior do que o da China. O PIB da China era 75% do PIB do Brasil, e hoje o Brasil, em termos de PIB comparado com a China, são 7 vezes a diferença. Isso foi uma estratégia, eu explico isso no meu canal, por que eles desistiram da América Latina e por que eles resolveram investir na China e na Ásia, mas mais na China para criar um novo modelo para ser implantado a nível mundial. Então, no meu canal, eu vou desenvolvendo ao longo desses 40 vídeos esses conceitos, que levam, então, para poder ser bem objetivo, Pablo, em relação à sua pergunta, que levam e desaguam na explicação do checkmate global, que é o que deve acontecer agora nos próximos 90 dias. Terezinha Silva, um grande abraço. Yara de Brusque, Marcelo Assis Lemos, Little John. Pessoal, essa live era uma live que inicialmente deveria acontecer no canal do Docentes pela Liberdade, que é o canal que eu coloquei aqui no chat. E recomendo que quem não assinou, não se inscreveu, que se inscreva. Eu estou fazendo alternativamente no meu canal pessoal, que eu uso apenas para dar aulas para os estudantes, por um problema técnico que nós tivemos. Tá bom? Bom, vamos passar a palavra para o professor Luiz Renda. Luiz Renda vai poder iniciar aí com as questões que ele já elaborou. Fique à vontade, professor. Obrigado, Pablo. Então, dando continuidade ao assunto, né? Aqueles que não acompanham o canal, eu também vou tentar explicar um pouquinho as perguntas, né, para que a gente contextualize dentro do canal que a gente já vai acompanhando o professor Luiz do Vale, né? Então, a primeira temática que eu gostaria, uma questão para o Luiz, é em relação ao tabuleiro, né, que seria o cenário visível aí do jogo. Correto, Luiz? Aí se eu falar alguma, né, eu tenho acompanhado, mas muitas vezes a gente esquece de alguma nomenclatura que você costuma usar. Com relação a esse cenário visível, o tabuleiro, eu gostaria de contextualizar um pouco o motivo pelos quais estão se movendo as peças, né? Antes de falar sobre a pergunta em si. Então, nós temos atualmente uma disputa da internet 5G e das redes sociais, né? A tecnologia 3D e energias renováveis e gratuitas. Esse conjunto de novas tecnologias, ele, na verdade, ele acaba gerando uma certa independência para os indivíduos, né? Que vão poder, por exemplo, tendo uma máquina 3D, praticamente produzir, né? Todos os seus, digamos assim, suas necessidades básicas. A internet 5G e as redes sociais favorecem muito em relação ao acesso à informação e à política, né? Tanto é que nós vimos aí, acompanhamos tanto Trump como Bolsonaro sendo eleitos através dessas novas mídias, né? Então, eu tenho visto nesse tabuleiro, né, a impressão que nós temos, né, e aí eu queria confirmar contigo e você fazer um pouco uma referência a esses dois lados,
me parece assim que existe atualmente um lado, né, grupos que disputam por essa independência, né, autossuficiência dos indivíduos, pensando nessa liberdade de expressão, né, liberdade de comunicação, e nós temos um outro grupo, né, que está em conflito, que de certa forma faz parte de um establishment, né, que tem de certa forma pensa numa limitação de liberdades, porque já tem os meios de comunicações nas mãos, né, e também tem um controle aí das questões financeiras mundiais e de recursos, tá? Então, me parece que esses dois grupos estão entrando em conflito, olhando pelo cenário visível do tabuleiro. Seria mais ou menos isso? Seria um dos motivos para que essas peças atuem, né? E aí eu digo, quando eu falo de peças, né, é importante também se você puder esclarecer melhor, Luiz, mas as peças são os jogadores, né, que estão sendo colocados ali. Eu estou falando justamente do interesse desses jogadores que estão ali visíveis no tabuleiro, né? Tá joia? Então passo a palavra para o Luiz para ele responder a minha pergunta. Ok. Professor, só para ficar dentro da terminologia que eu criei, né? Os jogadores, eles estão acima do jogo. Você tem a mão e tem as peças. Peças não jogam, são jogadas. Na verdade, elas obedecem a um comando que lhe é superior em via de regra. Qual é a disputa? A disputa é além disso que o senhor falou, está correto, 5G, etc., mas a disputa é pelo planeta. Quem controla o planeta? Daí a ideia de se fazer uma grande aldeia global, né? Os globalistas falam de ser o globo, porque a disputa é para ver quem vai controlar o planeta. Há um grupo antigo que já detém os meios de produção, esse grupo detém a área toda financeira. Se você fizer uma pesquisa profunda em quem são os investidores das maiores empresas do mundo, sem exceção, você vai chegar a um grupo muito pequeno, que controla praticamente todas as empresas do mundo, não só da mídia. E esse grupo que já controla as empresas, controla os bancos, ele quer continuar no controle. Basicamente, há um outro grupo, que é uma disenção desse. No passado, houve uma cisão dentro do sistema, e esse outro grupo não só questiona, como tem desafiado o controle global. Então, assim, de uma maneira bem simples, a nível de tabuleiro, é o que vocês, em via de regra, consideram os globalistas, vamos dar aí o nome a algumas peças, um Jorge Soros, um Bill Gates, etc. E, do outro lado, os nacionalistas, um Trump, um Bolsonaro, etc. Mas eu quero deixar claro que seja Trump, Bolsonaro, seja Bill Gates, seja Jorge Soros, seja Rockefeller, Rothschild, é tudo peça, não mandam nada. Eles só obedecem a um outro interesse. De qualquer forma, o jogo é pelo controle do planeta. O 5G, ao mesmo tempo que é uma tecnologia muito importante, revolucionária, porque ela dá a possibilidade do IoT, né, que é a internet das coisas, que é o futuro, né? A internet das coisas é o futuro. Hoje eu vi, por exemplo, um filme de um rei, se eu não me lembro, do Bahrein, chegando numa exposição em outro país árabe, e o guarda-costas dele é um robô de 2 metros de altura, com 3 metralhadoras, um robô acompanhando ele. Então, tudo isso vai ser controlado através de uma rede global, onde o 5G é essencial. Todavia, o 5G, quase como toda tecnologia, ela tem dupla aplicação. Ela tem uma aplicação civil e ela tem uma aplicação militar. Porque na hora que nós emitimos ondas de frequência, né, nós precisamos lembrar que as pessoas funcionam basicamente de forma elétrica, né, as sinapses, o cérebro. Toda onda, todas as frequências interferem de alguma forma no comportamento humano. Pode causar até depressão, irritação ou outros impulsos. Então, a disputa é uma disputa global. E uma coisa que eu deixo claro no canal sempre é o seguinte: nós não estamos falando de países, nós estamos falando de 2 grupos que estão inseridos em todos os países. Não é, por exemplo, o Xi Jinping lá contra o Trump. Trump e ele, todos 2 são peça, né? Não é o Putin contra, sei lá, o Trump, né? Na verdade, é um jogo muito mais complexo, que eu explico no meu canal, vou dando evidências ao longo da história da humanidade para que as pessoas possam identificar quem são esses 2 lados.
Tem as peças, tem aqueles que fazem intermediação entre as peças e quem pensa, que é o jogador, e tem o jogador. Sem dúvida alguma, nós estamos num momento de transformação, né? Essa dívida global ela não tem como ser sanada, o sistema financeiro vai ter que ser reinicializado. É como se a gente chegasse a um momento, eu vou fazer uma analogia, em que não é possível, o bolo desandou, nós temos que começar outro bolo, né? Então, o que nós vamos fazer com aquela massa que tinha sido desandada? E é isso que está se procurando. A tendência é o acordo que existe entre todos, a tendência é fazer algo lastreado em ouro. É por isso que no meu canal eu mostro várias vezes, mostro gráficos, onde o preço do ouro e agora o da prata disparou. Para vocês terem ideia, o ouro no início do ano estava a 205, 210, hoje chegou a 370, recuou agora para 350. Quer dizer, é um aumento extraordinário. A prata também. Por quê? Porque em momentos de dificuldade, o ouro, a prata, os metais são um refúgio seguro. Como eu contei, o Warren Buffett está comprando ouro, todo mundo está comprando ouro, né? Hoje eu tive a notícia também de um empresário que é cliente da minha consultoria, ele comprou bastante ouro e hoje ele foi comprar mais. E quando ele foi comprar, não tinha. Não tem mais ouro físico, ele não está conseguindo comprar ouro físico na quantidade que ele gostaria de comprar. Claro, é um grande comprador, está comprando milhões de reais em ouro. Ele já comprou alguns milhões no início, há uns 2 meses atrás, e queria comprar mais agora. Mas nós já começamos a ver a questão do ouro ficar escassa. Por quê? Porque nós estamos nos encaminhando para esse momento, que é o checkmate global. Então, o que está em disputa, realmente, professor Luiz, é a questão do controle de tudo. O controle do sistema financeiro, e através do sistema financeiro, o controle do poder econômico, né? Porque já dizia lá Bauer Rothschild, me deu o poder de fazer o dinheiro, não importa quem faz as leis, né? Então, é o controle financeiro, é o controle do sistema de crenças e valores, através do controle da narrativa. Eu dei um exemplo. Se eu, no Réveillon desse ano, né, no dia 1, 2 de janeiro, eu dissesse a vocês que 3 meses depois estava todo mundo usando uma máscara, né, com restrição de ir e vir, com restrições de comportamento, de proximidade social. Se eu tivesse dito isso no dia 2 de janeiro, tinham me internado num hospício, né? Tinham pedido para eu parar de falar. Mas a verdade é que o ser humano não controla o que acontece. A população não tem nenhum controle real sobre o que realmente acontece. De maneira que é muito fácil impor à população restrições de toda a natureza, porque a grande maioria das pessoas é muito suscetível, né, a sugestões e condicionamentos mentais. Então, essa situação vem avançando. A única área que ainda eles encontram uma certa resistência é junto ao poder armado. Não do Brasil, porque o poder armado do Brasil é insignificante, mas ao poder armado de grandes potências, cuja uma parte significativa ainda não aderiu ao checkmate global. Ok, professor. Professor, mandar um abraço aqui para o pessoal do chat, a Carol Renda, Regina Chefe. Professor, tem uma pergunta aqui no chat. Gostaria muito que nessa live fosse explicado bem claro o que devemos fazer para se prevenir enquanto pessoas físicas. Gratidão. Sim, qual o nome dela? Eu gostaria até de citar o nome. O nome é o Planner Soul. Planner Soul. Deve ser um nick de internet. Planner. Olha só, nos meus vídeos, se eu não me engano, em 2 vídeos, eu fiz vídeos explicando exatamente isso, tá? Fazendo uma analogia. Imagina que você está num barco, está atravessando, você já está vendo o porto lá longe, mas vai passar por uma tempestade, né? Então, eu vejo o porto lá na frente, sei que eu vou chegar lá, mas eu preciso me cuidar. O que você precisa fazer de forma prática e objetiva? Primeiro, garantir o seu estoque de alimentos. Sem alimentos você não vive. Então, ter alimentos não perecíveis para um prazo não inferior a 90 dias. Né? Segundo, você não vive sem água. Então, você precisa ter também um estoque de água potável para esse mesmo período. Vejam só,
nós temos um ditado, né? Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. É melhor você estar preparado e depois consumir essa comida, essa água em outro momento, do que em algum momento você ir no supermercado e ele está fechado. Então, água, alimentos, remédios de uso contínuo, se você faz uso de remédio de uso contínuo, e uma certa quantidade de cédulas, dinheiro físico, certo? Porque se o banco fecha e as máquinas não funcionam, a única maneira de você fazer transação ou é por escambo, troca de mercadorias, ou você ter dinheiro físico. E aí, se vocês acompanham as minhas lives, vocês veem que o dinheiro físico sumiu do mundo. Nos Estados Unidos, inclusive, o Fed solicitou aos bancos que passem a racionar dinheiro físico. Por quê? Porque todas as pessoas bem informadas já vêm fazendo estoque de dinheiro físico, de cédulas, há pelo menos 6 meses a 10 meses. Né? Então, dinheiro físico, água, comida, remédios de uso contínuo. E se você puder estar morando num local onde a segurança física seja mais privilegiada, mais aprimorada, também é preferível. Por que eu digo isso? Vejam só, todos vocês acompanharam o que aconteceu depois do evento do furacão Katrina, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Toda vez que nós temos distúrbios sociais, toda vez que nós temos uma questão de desorganização social, a primeira coisa que acontece é que o ser humano volta aos tempos da caverna e parte para a lei do mais forte. Lá, depois do furacão Katrina, nós vimos uma quantidade enorme de saques. Agora mesmo, nos Estados Unidos, quem está acompanhando, os Estados Unidos está numa profunda crise social, Nova York, Manhattan, está sendo abandonada, basta entrar na internet, tem vídeos de sobra, não preciso nem botar links para... É só pesquisar. São Francisco, Los Angeles, Manhattan, estão todos sendo evacuados, assim, diminuído grande, a população está indo para o interior. Hoje, inclusive, foi noticiado aí que o Trump vai mandar a Guarda Nacional para, se eu não me engano, Kentucky, eu não me lembro bem qual é o estado, não, Wisconsin, para o Wisconsin. Né? Os Estados Unidos está vivendo um momento enorme. Se você olhar as estatísticas de compra de armas pelos americanos, a compra de armas nos Estados Unidos disparou. Aliás, imagens sobre isso está aí na internet à vontade. Então, por que as pessoas compram armas? Compram armas porque não tem certeza que o Estado possa garantir a sua segurança. E se lá as pessoas têm essa dúvida, onde são as maiores forças armadas do mundo, imagina aqui. Então, esses são, digamos, medidas básicas prudenciais para atravessar esse momento. Certo. Professor Luiz Renda, fique à vontade para suas perguntas. Tá mudo, professor. Tá sem som. Sem som, não estamos te ouvindo. Okay. Agora sim. Fazendo uma contextualização da próxima questão, eu gostaria de falar um pouco sobre o poder armado, sobre o cavalo. Né? Então, é importante verificar algumas notícias aí que estão surgindo. Eu vou exemplificar para que fique mais fácil a gente entender a questão. Por exemplo, nós temos um movimento de controle de informação, em primeiro lugar, né, que afeta diretamente a essas questões que possam surgir no futuro. Por exemplo, a estatização da internet e da telefonia argentina e questões que já vêm sendo tratadas no Brasil sobre regulamentação da internet e as fake news no Brasil. Então, existe uma certa relação aí desse controle de informação, né? Divisão e conquista também seria um tema que eu acho interessante que está acontecendo, né? Movimentos separatistas americanos, verba, por exemplo, da polícia americana sendo cortada, e no caso do Brasil a gente tem aí as restrições do próprio Estado nas favelas, por exemplo, essa proibição de entrada nas favelas e os presos que foram soltos, né? Então isso causa uma preocupação também similar a outros movimentos que estão acontecendo em outros países. Tá? E, por último, 2 pontos importantes que eu julgo também interessantes, é uma segunda onda do próprio Covid,
nós já temos essa segunda onda na Europa, e agora nós temos também um conflito ocorrendo, preparações de conflitos ocorrendo em vários momentos do mundo, né? Caribe, Oriente Médio, Europa Ocidental, Mar da China. Então, a minha pergunta vai nessa direção. Tá? Como que esse aumento de similaridade dos movimentos e controle da população, né, com vistas a alguma tomada de poder, tá? Isso está sendo uma escalada aí que vai sair, por exemplo, dessa guerra híbrida para uma guerra, por exemplo, assimétrica. Tá? E qual que é essa projeção que você vê aí, Luiz, porque você fala sempre dos próximos 90 dias, né? Isso daí estaria dentro dessa projeção em função dessas coisas que estão mais visíveis em termos de notícias ocorrendo aí com toda essa similaridade, parece que uma conjuntura em todo mundo, né? E a minha pergunta vai para você aí, Luiz, em relação a isso, né? Qual que é o seu ponto de vista? Professor, o senhor fez uma pergunta com vários pontos, eu vou tentar abordá-los todos, né? Eu vou fazer o caminho do Sol, pode ser? Eu vou do leste para o oeste. Eu vou começar lá do Japão e acabar no Brasil, okay? Sem passar entre aqui a América Latina e o Pacífico, o Havaí ali, não vou passar. Vamos começar do Japão para frente, né? No Japão, nós temos lá, hoje, um movimento diferente. Notícias que o Japão está incentivando as empresas a saírem da China, ou seja, retornarem para o Japão, as empresas japonesas, ou irem para outros players, como Vietnã, Singapura, etc. Por quê? Porque o Japão percebeu que era difícil confiar na China enquanto um fornecedor, digamos assim, um aliado em pé de igualdade. Quando você vai, então, para o Mar do Sul da China, você entende por que o Japão está muito preocupado. A China reivindica o Mar do Sul da China, os Estados Unidos mandou 2 porta-aviões para lá, ainda que ele saiba que não é assim que dá para fazer as coisas, tá certo? Eu cito num dos meus vídeos um depoimento do chefe dos fuzileiros navais americanos, dizendo que um desembarque, por exemplo, lá, que nem ao estilo desembarque da Normandia, é irracional e impensável. O mundo mudou, a China desenvolveu várias armas com base em tecnologias russas de contenção de avanço e de restrição de lugar. Então, nós temos ali no Mar da China, do sul da China, um potencial de conflitos muito grande. Quando você olha a China, é o modelo que o Ocidente colocou lá. Quem fez a China ser o que é, não foram eles. Quem fez a China ser o que é foi o Ocidente. Os ocidentais muitas vezes não percebem digamos assim, essa situação. Quem transferiu fábricas para lá, quem transferiu tecnologia para lá, quem transferiu capital para lá, foram os dominadores globais ocidentais. Eles criaram a China, né? Então, eles pariram a China, né? Bom, quando a gente vai um pouquinho mais para cima, para a Rússia, a maioria das pessoas também não tem entendimento. Nós estamos no Brasil, as coisas estão muito ideologizadas, né? Nós estamos ficando muito radicalizados, os dois extremos. Eu vejo muita gente falar assim, a Rússia é comunista. Rússia não é comunista. O Partido Comunista da Rússia não se elege lá tem mais de 20 anos. O partido que está no poder é o Rússia Unida, do Vladimir Putin. Eu não vou entrar na questão se ele manipula as urnas, se as urnas são fraudadas, se ele é um déspota, está no poder. Isso aí eu não vou entrar nesse ínterim, porque urna manipulada, o Brasil conhece bem esse assunto e é expert nesse assunto. Certo? O fato é que lá ele tem uma das pautas mais conservadoras do mundo. O Putin fez constar na Constituição a fé em Deus e o casamento heterossexual entre sexos diferentes. Então a Rússia não tem assim uma afinidade ideológica com a Rússia, não tem. O que ela tem é uma aliança de circunstâncias. Aquele famoso ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Já que o Ocidente não quis fazer parceria com a Rússia, ela faz com a China, vai fazer com quem?
né? Mas não tem nenhuma afinidade. Não há afinidade nem ideológica, nem nenhuma afinidade nem de história. Pelo contrário, Rússia e China entraram em guerra mais de uma vez. Aquela região de Vladivostok foi fruto de uma guerra entre a Rússia e a China, que a Rússia tomou aquela região inteira da China. Então, eles não têm nenhuma afinidade, digamos assim, do ponto de vista conceitual. É uma aliança de circunstâncias pela inabilidade do Ocidente de atrair a Rússia para cá, porque eles são cristãos ortodoxos. Eles têm mais a ver com o Ocidente do que com os chineses. A China, naturalmente, está aplicando o seu modelo de expansão, com base no poder econômico. Ela aprendeu com o debacle da União Soviética que não dá para você manter poder armado sem dinheiro. Poder armado precisa ser financiado. Então, ela conquistou o poder econômico e agora ela está avançando com o seu poder armado, certo? A ponto de poder realmente não ceder a grandes pressões. Por quê? Porque ela usa armas econômicas com armas, digamos assim, de musculatura do poder armado. Ela usa bem os conceitos de guerra híbrida, de guerra de quinta geração. Quando nós descemos um pouquinho a Coreia do Norte, eu também falei isso no meu último vídeo, hoje se estima, um relatório do Exército Americano estima que a Coreia do Norte pode ter até 60 bombas nucleares, né? Então, a Coreia do Norte é um problema hoje porque o líder está lá com problemas sérios de saúde, a provável sucessora é a sua irmã mais jovem, a caçula, como a gente fala, e ninguém sabe quem é ela, né? Ninguém sabe o que esperar da cabeça dela. Então, é uma grande incógnita. O problema da incógnita é que não é uma pessoa pacífica e desarmada, é uma pessoa instável com uma arma na mão, né? E aí, quando a gente vem vindo mais aqui para o oeste, nós podemos transitar ali pela questão da Índia com o Paquistão, aquela guerra ali pela região da Caxemira, que também preocupa, que também envolve a China, aquela região da divisa entre China, Paquistão e Índia. Já houve um conflitozinho entre chineses e indianos, né, agora há pouco tempo. O detalhe é que os três têm armas nucleares. O Paquistão tem arma nuclear, a Índia tem arma nuclear e a China também tem. Então, aquela região da Caxemira pode provocar uma explosão aí maior a qualquer momento. À medida que a gente avança, então, agora no sentido do Sol, chegamos ali no Irã, no Cáucaso, né, na Síria. Ali sempre foi um problema enorme, né? Nós tivemos o problema do Iraque, o Ocidente interviu lá, teve a guerra do Iraque, e se tirou o Saddam Hussein e nenhum outro poder assumiu. Então ficou um vácuo de poder. A Síria é um lugar de conflito, porque ela é uma passagem de oleodutos entre a Ásia e o Oriente Médio e a Europa. Ali é outra confusão. Na Síria você encontra turco no norte, curdo mais para leste, americanos, russos, iranianos. Aqui não é uma salada de fruta danada, bem complicado. Se não fosse a intervenção da Rússia, provavelmente o regime que está lá hoje não estaria, mas a Rússia interviu porque eram interesses estratégicos, e foi até um momento em que a Rússia mostrou, né, musculatura a ponto de impor a vontade dela e ninguém peitou. Então a Síria está lá ainda no caos. O Líbano nós tivemos agora, Pablo tinha me pedido uma certa atualização, né, Pablo? Até aquele momento nós não tinha tido aquele problema ali em Beirute. Obviamente, aquela explosão não foi por motivo de um depósito de coisa nenhuma. A explosão, claramente, pela cor da fumaça e pelo formato da explosão. Quem conhece a explosão sabe que não tem nada a ver com o que foi alegado. Há uma guerra ali muito forte, subterrânea, em função do Hezbollah. Eu quero lembrar a vocês que o Hezbollah é um grupo tão forte que ele deteve o exército israelense na invasão que houve do sul do Líbano alguns anos atrás. O Hezbollah foi capaz de se opor e persistir nesse caminho. Então existe toda uma guerra se desenvolvendo. A questão do Irã, que sofreu 3 explosões, né, em áreas estratégicas, uma delas num depósito onde tinham centrífugas, né, nucleares, eles estavam desenvolvendo centrífugas mais rápidas. Então existe toda uma guerra ali no Oriente Médio que está ocorrendo já há muitos anos, mas é uma guerra subterrânea, uma guerra de sabotagem, pequenos assassinatos, subtração de alvos, né? E é uma guerra longa e que não parece estar mostrando que vai terminar.
Israel está num momento difícil, já teve 2, 3 eleições. O Netanyahu não está conseguindo estabilizar o seu poder. É outra questão que está sendo muito bem acompanhada. Mas a pior situação ali daquele momento é um novo ator geopolítico, no sentido de se manifestar com mais força, que é a Turquia. Parece que o Erdogan está querendo refazer o Império Otomano, né? Então, a Turquia se envolveu na guerra da Síria, está se envolvendo no Iêmen, está se envolvendo na Líbia, está se envolvendo na Síria e agora puxou briga com a Grécia. Parece que ela aproveitou a oportunidade da convulsão global, né? E resolveu. A questão é saber se ela tem perna para esses passos todos, né? Você abrir um conflito numa frente já é ruim. Você abrir em duas, nós sabemos o que aconteceu com a Alemanha e com a França de Napoleão. Agora você abre Iêmen, Líbia, Síria, Grécia. É difícil. Ainda que as pessoas devam saber que a Turquia é o segundo maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos. Tá? Não é um exército fraco, não. Mas o problema da Turquia não é a sua fragilidade militar, é a sua fragilidade econômica. Eles não têm dinheiro para financiar tantas guerras. Eu mostrei no meu último vídeo que os turcos estão desesperados, a população, e ela começou a comprar ouro. Hoje se estima que existe em posse de turcos eu digo a população, né? Debaixo do colchão, algo em torno de 5.000 toneladas de ouro. 5.000 toneladas, para vocês terem ideia, é mais do que a Alemanha tem. A Alemanha tem 3.300 toneladas. O Brasil tem 67 toneladas, dá para fazer um anelzinho, um escolarzinho, né? Então, os caras têm 5.000 toneladas lá escondidas embaixo do colchão. O problema da Turquia não será armado, será econômico. Tá? Aí a gente vai entrando mais, voltando, fazendo o caminho do sol, aí, como nós falamos. Ali a África tem o problema da Líbia. Russos já se envolveram ali, são duas facções, e ali ainda a Líbia já está em convulsão desde a morte do Gaddafi. O Gaddafi foi eliminado pelos mesmos problemas do Saddam Hussein, praticamente questionar uma certa ordem do dinheiro. Quando se entra na Europa, nós tivemos a crise da imigração, né? Há muito tempo começaram a entrar imigrantes lá, isso foi uma bomba demográfica. Naturalmente, junto com os imigrantes, entraram várias células terroristas, isso é normal, é o beabá da estratégia. E hoje a Europa, eu tive lá 1 ano e meio, 2 atrás, fui em 6 países. O que eu vi foi uma decadência profunda, decadência de costumes. Eu vi as ruas sujas e vários problemas. E qualquer um que passar lá vai ver isso, porque está olhos vistos. Né? Tem foto aí, tem vídeos na internet, é muito fácil. A Europa está passando um momento difícil, principalmente porque Angela Merkel e Macron têm uma agenda globalista, são defensores da agenda dos dominadores globais, e ela vai pagar o preço por isso. O Reino Unido se afastou, né? A Inglaterra, como faz parte dos anglo-saxões, se afastou, né? Os Five Eyes, e ela está olhando de longe para ver o que acontece. Na Inglaterra, nós temos problemas ali, principalmente de conflitos na família real, mas o mais importante é que a Inglaterra é o centro financeiro do mundo. O centro financeiro do mundo não é o Wall Street. O centro financeiro do mundo chama-se City, a City de Londres. Na verdade, Londres é a City. O resto não é Londres, o resto é Westminster. Quem anda lá em Londres pode olhar as plaquinhas na rua, vai ver que quando você não está na City, está escrito Westminster. Você não está em Londres. Como eu já mostrei nas minhas lives e também nos meus vídeos, houve uma ordem do presidente, do chairman do Banco da Inglaterra, de trocar o dólar, tirar o dólar como moeda de troca mundial. Essa ordem está sendo cumprida, o dólar cada dia está se tornando menos usado nas trocas mundiais. Eu mostrei num dos vídeos, não sei se no último ou penúltimo, que entre China e Rússia, eu mostrei um gráfico onde era 88% mais ou menos o dólar na participação das trocas mundiais entre os dois, hoje é menos de 50%. Então, essa ordem, digamos assim, dos banqueiros de Londres tem sido cumprida e o dólar tem sido bombardeado a ponto de grandes fundos de investimento, eu também mostrei 2 vezes isso nos meus vídeos, orientarem os seus cotistas a se desfazer do dólar.
certo? Isso não tem nada a ver com essa cotação do dólar no Brasil. A cotação do dólar no Brasil é em função de uma instabilidade, de uma incerteza em relação ao Brasil. E aí as pessoas instintivamente procuram dólar, né? Eu mostrei também nos meus vídeos que não só no ano passado, como esse ano, os investidores estrangeiros abandonaram a Bolsa Brasileira. Foram as maiores retiradas desde que a série começou, parece em 2004. Bilhões, 26 bilhões, uma coisa assim, em poucos meses eles se retiraram daqui, né? Então, nós temos, do ponto de vista da City de Londres, uma ordem para trocar o sistema financeiro. Eles estão tendo alguns problemas com software, que foi criado para fazer esse reset, mas assim que estabilizar o software, eles vão tentar fazer isso, né? Vamos atravessar o Atlântico, Estados Unidos, né? Pode deixar, gente, que acabou aí. A América acaba e aí o Pacífico não vai entrar. Estados Unidos está numa crise profunda. Qualquer pessoa que nega isso ou é alienado ou nem olha as notícias. Vai lá ler sobre Nova York, vai ler sobre Los Angeles, São Francisco, sobre os conflitos sociais. Tem cidades como Seattle que passou por 50 dias de protestos noturnos direto. E nos lugares onde é governado pelos democratas, né, ninguém está se envolvendo. Essa questão que eu citei no meu vídeo, o senhor também citou agora, professor, do corte de verba para a polícia, eu, nos meus vídeos, eu digo, inclusive, os valores que foram cortados. Se cortar verba para a polícia no momento que o país está em convulsão, obviamente, não é uma coisa oportuna, nem pode-se dizer que isso é uma coincidência, né? Então, nós temos hoje nos Estados Unidos, eu também citei isso no penúltimo vídeo, 57 milhões de pedidos de auxílio-desemprego, 57 milhões para uma força de trabalho que em fevereiro eram 152 milhões. Certo? Claro que você não vai conseguir manter uma tranquilidade num lugar desse, né? A previsão de 22 milhões de pessoas serem despejadas em setembro, porque não pagam suas hipotecas. Vocês podem ver as filmagens de Nova York, na Quinta Avenida, em Manhattan, as lojas todas fechadas com madeira na frente, aquele pessoal não está pagando aluguel, logo a economia não gira, tá certo? Eu estou falando tudo isso, gente, de cabeça, não estou lendo nada, tá? Talvez eu possa falhar em um número, um para cima, um para baixo, né? Eu também cito, se quiserem números precisos, vão lá nos vídeos do meu canal, né? Também nós temos lá uma previsão enorme de não pagamento de aluguel. Nós temos um percentual alto de americanos que diz que em julho não conseguiu fazer 3 refeições. Então, numa situação dessa, é impossível você dizer que não vai haver conflito num país onde todo mundo tem arma. E não é uma arma, nem duas, né? Então, basta você fazer uma pesquisa na internet e você vai ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Naturalmente, que o Trump, não é ele que pensa as coisas, mas o grupo que está por trás dele já sabia que isso ia acontecer. Se vocês pegarem as minhas lives, eu conto que em 21 de dezembro de 2017 já foi editado um ato executivo decretando o estado de emergência nacional. Eu falo lá de todos os processos selados que correm em segredo de justiça. Eu falo da estrutura da FEMA, Federal Emergency Management Agency, né, que ela tem vários campos, né, de concentração para reter pessoas. Eu conto que Guantánamo foi reformado a um custo de 500 milhões de dólares, só no hospital foi gasto 250. E fora isso, os Estados Unidos têm a maior força armada do mundo. Se for realmente partir para a ignorância, vai morrer muita gente, mas eles vão dar um jeito de controlar, certo? Mas, volto a dizer, né? Se vocês olharem lá, eu também falo sobre a queda do PIB americano. No segundo trimestre foi uma queda altíssima do PIB. A dívida americana, basta vocês entrarem na internet, lá naquele relógio da dívida americana, a clock lá, você vai ver que ela já ultrapassou, está chegando a 27 bilhões, era 23 bilhões no início do ano. Nós achávamos que iam ter 4 bilhões de defasagem, então ela ia chegar a 27, mas ela já está chegando a 27 agora, em setembro. Então, provavelmente, ela vai mais longe até o final do ano. Para um PIB que era de 21 trilhões e está caindo. Então, a defasagem entre a dívida e o PIB vai ser bastante acentuada. Bom, naturalmente, isso já era previsto pela comunidade, né? Nós já tínhamos cenários futuros. A gente produz cenários que têm se mostrado com 94%, 95%, até 96% de probabilidade de acerto.
E, claro, os Estados Unidos se preparou para isso dessa forma, como eu falei. Está tudo lá nas lives, eu não quero me estender muito para não ficar cansativo. Quando a gente desce para a América Latina, aí nós vamos realmente para outro problema complicado, né, de instabilidade total. A Venezuela está na situação que está, eu acho que isso não é novidade para ninguém. O Irã tem enviado combustível para lá, os chineses têm dado apoio, então você cria uma situação de dependência. Nós temos o Brasil, a Argentina, como o professor bem colocou, onde já existe uma base chinesa há muitos anos, uma base de rastreamento de satélite, etc., uma base militar, se eu não me engano é Neuquén, né, lá na Patagônia. Todos viram, devem ter visto, quem não viu, procure na internet, tem um vídeo de um cara que conta a ligação que o Jorge Soros fez para o presidente argentino. Ele detalha a ligação do que o Jorge Soros falou para o presidente argentino. Só procurar isso na internet, quer dizer, se ainda ficar na internet, né? Porque hoje eu soube que o canal de uma grande blogueira, tem mais de 1 milhão de seguidores, foi suspenso hoje. Tá? A Denise G. Barbosa, não sei se alguém conhece, mas ela é uma pessoa que falava muito desses assuntos, e eu recebi a notícia que ela foi suspensa, foi tirado todos os vídeos do ar. Então, provavelmente, também vão tirar os meus vídeos do ar a qualquer momento. Ali, tá certo? Já deixo isso registrado, porque é quase certo, praticamente certo. Muito bem. Da Argentina, não há muito o que esperar. Né? Vai estar se transformando numa situação bastante complexa. E aí nós vamos para o Brasil. A questão do Brasil é um pouco mais complexa, porque o nosso presidente é alinhado com os nacionalistas, naturalmente, é um conservador, o que não agrada aos globalistas, certo? Claro que o checkmate global foi desenhado para destruir exatamente os líderes nacionalistas, né? O checkmate global foi feito para dar força aos globalistas, aos dominadores globais, gerar uma nova ordem social, né, focada como eles querem. Naturalmente, eles estão falando no novo contrato social. Aliás, eles criam termos lindos, né? O novo normal. Vocês estão ouvindo esse termo, né? O novo normal. Então, o normal é uma coisa que eu crio do dia para a noite, agora é o novo normal. Certo? Bom, eles têm a capacidade de gerar narrativa através da mídia, eles têm o poder econômico para corromper todos os poderes que eles quiserem, né? Então, fica muito fácil. Eles ainda só não conseguiram entrar no poder armado a nível mundial, não estou falando de Brasil. O Brasil, infelizmente, está numa posição, eu diria para vocês, como aquele que está preparado para o sacrifício. O Brasil não tem ouro nas reservas internacionais, tem 67 toneladas, mal dá para fazer uns anéis. Uma nova moeda ali, lastreada em ouro vai pegar o Brasil sem nada. Muitas vezes, quando eu faço palestras para grupos, né, tem acontecido muito, eles me perguntam assim, mas nós temos comida, eles vão ficar sem comer? Gente, se você chegar para o governo chinês e disser que não vai mandar mais soja para ele, algodão nem nada, ele vai dizer para você, ok, então eu também não vendo mais para você, tá certo? Agora eu te pergunto, depois de 2 meses, o que vai acontecer? Eles não comem soja todo dia no almoço, eles dão para o porco. Vão dar outra coisa, vão comprar de alguém, tá certo? Eles não comem algodão. Milho, muito pouco, não é a dieta normal do chinês. A maior parte do que eles compram da gente é produto primário. Eles vão encontrar um outro fornecedor ou conseguem segurar, até porque eles vieram fazendo estoque emergencial nos últimos anos. Tá certo? E nós? Isso aqui que nós estamos falando agora, isso aqui, celular, tudo que é produto eletrônico que tem nesse país, depende dele. 2 meses sem isso, você não vai ter nem como comprar outra bateria para o seu celular. Entendeu? Então, as coisas não são assim, existe muita ideologia misturada. Eu já disse no meu canal, eu não me envolvo em ideologia. Eu não me envolvo em ismo. Comunismo, socialismo, capitalismo, tudo que é ismo. Isso não é para quem faz análise madura, quem faz análise estratégica, quem faz análise a nível de inteligência mundial. Isso é debate do dia a dia da internet. Certo? Os dominadores globais não estão nem aí para esses ismos. Eles tanto apoiam, eles apostam nos 2 cavalos. Quem financiou a Revolução Russa foram capitalistas alemães. Lenin entrou na Rússia escoltado pelo exército alemão. Quem financia a esquerda aqui não é o Jorge Soros? E ele não é capitalista? Então, assim, esse tipo de ingenuidade é própria dos neófitos nesse assunto. Não existe essa preocupação com ismos.
eles financiam, eles apostam sempre nos 2 cavalos. Quem ganhar, eles estão ganhando junto. E qual é o problema nosso aqui? Nós não temos ouro nas reservas, nossas commodities, da nossa pauta de exportação, os 10 produtos principais praticamente são todos primários. Nós voltamos a ser um país agrário, um país exportador de produtos primários. Nós não temos tecnologia relevante, nós não temos aqui um Vale do Silício. O setor elétrico hoje, tudo isso, gente, tem detalhes no meu canal. O setor elétrico já caiu no colo dos chineses, e esse termo, caiu no colo, eu estou repetindo uma entrevista, uma reportagem numa grande mídia. Né? Os chineses já controlam o eletroeletrônico, agora vão comprar a área todinha de petróleo, porque o senhor Paulo Guedes está pegando as refinarias, transformando em subsidiária para poder vender sem fazer licitação. Eu disse desde o início que crises são feitas para depreciar ativos. Então, quando você tem uma crise e os ativos se depreciam, você vai ser obrigado a vender mais barato. Né? Então, você acha prudente vender alguma coisa numa crise? Na crise, você não vai conseguir metade do preço do que vale. Além disso, se você vai vender algo, filé mignon, você tem que botar o osso junto com o filé mignon. Né? Os Estados Unidos, quando queria vender tanques, e os árabes queriam comprar caça, F-15, ele falava assim, eu só te vendo caça se você comprar o tanque. Aí os caras eram obrigados a levar os 2. Aqui não, separa o filé mignon, dá e ainda entrega pela metade do preço. Eu não sou contra a privatização, eu sou a favor de privatização, mas feita dentro dos interesses nacionais. Você tem que saber a hora de privatizar, para não vender barato. Você tem que saber o que está privatizando, não é vender só o filé mignon e ficar com o osso, porque depois você não vai vender o osso, e dar transparência a esse processo. Tá? Então, isso não está sendo feito. Tá? Porque eu sou uma pessoa que sou muito tranquilo para lidar com qualquer assunto sem ideologia. Eu estou olhando a parte técnica do processo. Não era o momento de estar fazendo isso. Ou então começa a privatizar pelo osso. Começa a vender lá as coisas mais baratas. Nós não temos como, nessa barganha, como não temos ouro nas nossas reservas, nós não vamos ter como barganhar por causa das nossas commodities. Elas não são fortes o suficiente para barganhar. Né? Riquezas minerais é uma perspectiva de lucro futuro, não dá lastro em moeda. Lastro em moeda ele tem que ser quantificável. Né? Aliás, o senhor aí, Luiz Renda, assim como eu, já foi auditor. Né? A gente sabe que no inventário físico a coisa tem que ser sólida e está lá. Né? Então, para ser lastro de moeda, eu tenho que poder inventariar. Tem que ser quantificável, tem que ser tangível, tem que estar disponível. Eu não posso emitir uma moeda dizendo assim, olha, eu estou emitindo moeda com base no minério que eu vou retirar daqui a 10 anos no lugar tal. Eu posso nem estar vivo lá, né? Então, não existe essa perspectiva futura como lastro de moeda. Né? Então, assim, nós vivemos no Brasil uma série de ilusões que geram a fragilidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos num país hoje dividido, e aí volto para pegar esse termo que o senhor quis, dividir para governar é a máxima. Né? Então, é um país dividido, onde ninguém se entende. Eu moro em Brasília, eu sei bem o que é, aqui ninguém se entende. Né? Quando se entende, não é porque são objetivos bons, quando se entendem, às vezes é pior do que não ter se entendido. Né? É um país dividido, onde cada um só olha o seu, cada poder cuida dos seus próprios interesses. O poder executivo não tem força, porque não soube lidar com poder. Manter poder na sua mão é uma arte, não é para qualquer um. Eu disse uma vez num vídeo meu, o diploma legal te dá o direito de exercer o poder. Saber exercer o poder é outro assunto. E poder, ele não admite desaforo. Se você não souber exercê-lo, ele procura outro que possa exercê-lo. E é o que aconteceu. Hoje o poder está fragmentado, seguindo uma pauta que não interessa aos interesses nacionais. O poder executivo não tem força para impor a sua agenda, a sua vontade, né? Está enfraquecido, e nós vamos para uma situação de checkmate global, uma situação extremamente complicada. Se a gente fizer uma análise do ponto de vista estratégico, nós não temos, do ponto de vista do poder econômico, nós não temos reservas, nós não temos ouro, o capital nacional está enfraquecido, nós não temos polos de tecnologia, e o nosso país só produz produto primário.
Então, do ponto de vista da torre, fraco. Nós vamos para o ponto de vista do sistema de crenças e valores, um país dividido por ideologias, onde você não vai conseguir unificar o povo em uma pauta comum, porque toda vez que um país sofre uma agressão, é fundamental unir o povo. Quando a Inglaterra foi atingida pelos alemães, todos se uniram. Não importa se eu sou trabalhista, conservador, todo mundo se une. Aqui não, dificilmente nós vamos conseguir unir as pessoas. Houve uma radicalização política muito forte aos interesses da corrupção, os vários interesses oligárquicos que vocês conhecem também. Então, dificilmente nós vamos conseguir unir o povo para, num primeiro momento, para uma crise dessa latitude que virá, que é global, que vai vir de fora para dentro. Do ponto de vista, agora, do poder armado, fica pior ainda. As Forças Armadas brasileiras passaram por um sucateamento colossal na década de 80, entrou a década de 90 sem repor equipamentos. Eu cito nos meus vídeos, o general Santa Rosa lá diz que o Brasil só tem munição para 1 hora de guerra. 1 hora de guerra é a munição que o Exército tem. O outro general Carlos Alberto do COTER, que é o Centro de Operações Terrestres, disse, e eu cito isso textualmente lá nos meus vídeos, que todos os equipamentos são da década de 70 e 80, e ele diz assim, se vier uma ameaça, nós não teremos tempo de reagir. Palavras dele, procurem lá no meu vídeo, está lá, eu cito inclusive entre aspas textualmente. As pessoas pensam que nós não temos ameaças, ele diz, mas quando ela vier, nós não teremos como reagir. Ele falou isso em 2012. Imagina como está hoje. Aqueles que estudam um pouco mais sabem, saiu aí na imprensa que o Comando Vermelho está com 30 mil homens armados, 30 mil homens armados no Rio de Janeiro, incluindo mercenários da África e de outras partes do mundo. Se ele tem 30 mil no Rio, quantos ele tem em São Paulo, que é um mercado maior do que o Rio de Janeiro? Quanto ele tem nas outras capitais, nas outras 20 e tantas capitais? Então pega esses 30, multiplica pelo número de capitais, faz uma média proporcional à população, você vai ter uma ideia. O Comando Vermelho. Mas ainda tem o PCC, tem a Família do Norte, tem a ADA, Amigo dos Amigos, e aí eu não vou entrar muito aqui, porque aí já posso começar a falar de coisas que não convém, porque são operações mais classificadas. Aí nós deixamos de lado essa ameaça do tráfico e vamos falar, então, das outras situações, como, por exemplo, um MST, Liga dos Camponeses Pobres, etc, etc, etc. Aí nós vamos falar dos sindicatos. Nós vamos falar das Farc, que estão aí infiltradas em todas as favelas. Farc, quem não sabe, é uma guerrilha na Colômbia, que luta 20 anos contra o governo da Colômbia, apoiado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos, junto com o governo da Colômbia, não conseguiu destruir eles até hoje, 20 anos. Quanto mais se tiver condições favoráveis. E aí vai indo. E eles vão trabalhar com o apoio das inteligências dos países de esquerda. E aí você imagina um momento de caos. Esses 500 mil ou mais de 500 mil de homens na rua, armados com arma de última geração, treinados por pessoas de fora, contra o que nós temos. O Exército Brasileiro tem 300 e poucos mil, as três forças juntas, mas de força mesmo de combate não passa de 70, 75 mil. O resto é recruta. Recruta carrega uma FAL, um fuzil automático leve, e não está preparado para a guerra. Então você tem 70, 75 mil. Mesmo assim, nunca se envolveu numa guerra. Me conta aí quantos generais já comandaram tropa numa guerra. Bota aí na sua mão, não vai dar metade da sua mão. Experiência de combate, zero não, desculpa, sei lá, pequena. Tá certo? Mas também o Brasil teve algumas forças da ONU, mas é esse tipo de experiência que nós temos, Isso aí é nada, Haiti, Haiti não teve guerra. Qual é a guerra que teve no Haiti? Realmente, para a situação que é provável que possa ocorrer, e tudo ao mesmo tempo, que eu não espero que isso vá ocorrer, se ocorrer, não vai ocorrer uma coisa de cada vez, Não. E o Haiti é um passeio perto disso. Quem tem mais experiência foi o Santa Cruz, aquele que está na reserva hoje, combatendo lá na África. Bom, mas você tem uma força auxiliar, que é a Polícia Militar, que ela é força auxiliar do Exército.
O Rio deve ter 80 mil soldados, São Paulo 100 mil, só aí tem 180, espalhado pelo Brasil tem 400 e poucos mil. O problema é saber se eles vão topar, né? E outra coisa, como é que você centraliza o comando, etc. Então, na verdade, os brasileiros, eu não sei se é uma síndrome que aconteceu, eles estão bem igual o hino, né? Dormindo em berço esplêndido. Eles estão sentados em cima de um problema enorme e não têm a menor ideia do que está acontecendo. Mas quem passeia pelas favelas, pelas comunidades, quem procura se informar, sabe. Vai na Tríplice Fronteira. Lá vocês têm uma reportagem da Veja, né, sobre isso. Lá você tem Hezbollah, tem tudo quanto é organismo. E lembre-se que o Hezbollah, etc., Al-Qaeda, não devem ter simpatia pelo nosso presidente, porque ele é pró-Israel. Agora você junta tudo isso, você vai ter uma ideia, e não vai ter uma ideia. Você vai pensar que é muito menos do que realmente é, que eu não posso falar. E aí você vai entender o que vai acontecer, provavelmente. Não é uma questão de dizer vai acontecer, né? Porque a gente trabalha com cenários possíveis. Mas tudo leva a crer que esse cenário não será bom. Não será um cenário onde a gente esteja preparado para ele. Volto a dizer, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se preparou para esse momento, tá certo? Ele tem uma lei de emergência nacional, ele tem campos de concentração feitos pela FEMA, ele está processando os caras em segredo de justiça, ele tem instalações, ele tem homens para fazer isso. Nós não temos nenhuma dessas coisas. Tá? Se o executivo quiser decretar estado de sítio, tem que pedir permissão para o Congresso. Eu sinto muito, né? Eu vim lá no Caminho do Sol, do Japão para cá, acabei aqui fazer o quê? Mas respondeu a pergunta, né? A questão não é mais se, e sim quando, né? Sim. Realmente é essa a questão. Incrível a análise do professor, né, nos dando essa aula, demonstrando todo o conhecimento que tem, além de ter informações, tem conhecimento, né, capaz de processar essas informações e apontar caminhos ou a falta deles, né, no caso. Bom, indo ao chat aqui novamente, mandar um abraço ao Alexandre Pierezan, DPL Paraná, Wesley Silva, Renan Oliveira, Alexandre Fagundes, Giliard Lima. Só relembrando que nós estamos tendo algumas oscilações aí na imagem do professor por conta das dificuldades técnicas que nós estamos enfrentando no dia de hoje. E mais uma vez, essa é uma live do Docentes pela Liberdade. Eu acabei de colocar aqui no chat o link para o site do Docentes pela Liberdade. Já coloquei anteriormente o canal, coloquei o canal do professor também. Recomendo que todos acompanhem. E aqueles que estiverem assistindo e quiserem conhecer mais, podem entrar no site Docentes pela Liberdade e considerar a possibilidade de associação. Né? Professor, temos 3 perguntas do chat. Eu vou fazer as 3 logo de uma vez, porque aí talvez o senhor possa fazer mais um bloco aí e tocar nas 3. Acho que algumas delas até o senhor já falou, né? Regina Chefe pergunta: professor, a rainha da Inglaterra representa a rainha do tabuleiro? Renan Oliveira: professor Luiz, essa é uma luta entre o poder militar e financeiro? Planner Soul: professor, qual cenário você prevê para 2021? Então, se a rainha da Inglaterra, essa disputa entre poder militar e financeiro, e o cenário para 2021, professor? Vamos começar pela primeira, né? A rainha da Inglaterra no tabuleiro, mas as famílias reais, as linhagens de sangue são representadas por essa peça, rainha, tá? Mas não é a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, ela tem um papel, ela é peça, mas tem um papel limitado. As linhagens reais estão ali simbolizadas pela rainha. E o rei simboliza os 2 jogadores, cada um, tanto que no checkmate, quando o rei cai, acaba o jogo, né? Inclusive, a imagem do meu canal é um rei caído na frente de um peão, né? E tudo isso é mensagem que eu mando. Olha, eu vou responder as outras 2, pode ficar tranquilo. Mas eu disse no meu vídeo, e uma coisa que eu toquei bem, eu acho que foi no 33, é sobre a simbologia do meu canal.
não há palavras, não há imagens que eu bote no meu canal que não tenham sido pensadas antes. Até a imagem que você tem que simboliza o canal tem uma mensagem subliminar ali, né? Nas coisas que eu falo, principalmente algumas parecem diferentes, estranhas, se você pesquisar, tem uma mensagem ali, ok? Eu quero só lembrar vocês que eu falo no vídeo 33 sobre percepção da realidade. As pessoas não sabem o que é a realidade, elas têm uma percepção dela. Por exemplo, você só vê 82% a 86% do que você capta da realidade é através do seu sentido visual. Só que você só vê o que está acima do infravermelho e abaixo do ultravioleta, que é um percentual mínimo da luz. Na verdade, você não vê quase nada das frequências. Tá? E aí, não preciso nem dizer que há animais que veem muito mais que o ser humano, né? O aparato sensório humano ele é muito restritivo. Logo, eu tenho um vídeo inteiro para falar sobre a percepção da realidade. A maioria das pessoas não vê as coisas como elas são, mas como elas querem acreditar que seja. E isso dificulta muito. Vocês podem depois olhar nos meus vídeos ou pesquisar sobre os conceitos de imunização cognitiva, janela de Overton, etc. Vários conceitos que eu desenvolvo lá também, para explicar por que na hora de uma análise dessa natureza, você não pode ter os seus filtros mentais muito opacos, porque senão só passa o que você quer. E quando você só percepciona da realidade aquilo que bate com a sua convicção, você naturalmente vai ter uma visão distorcida e muito sectária, e vai te levar ao erro. Muito bem, não é uma disputa entre o poder econômico e o poder armado. É uma disputa entre dois grandes grupos, que tem 3 níveis de hierarquia. O nível do jogador, o nível da mão e o nível das peças. Eles não são nem nacionalidades, nem poder econômico contra poder militar. Todas essas situações. Eles estão infiltrados em todos os governos e eles têm representantes seus em todos os níveis do poder econômico e do poder armado. Vamos falar poder armado, não poder militar, porque o poder armado ele é muito mais abrangente que o poder militar propriamente, né? Por exemplo, a polícia é um poder armado e não é, a polícia civil é um poder armado e não é militar. Okay? Então, é uma coisa mais ampla que isso. E a última pergunta, qual era, Pablo? Era a questão do econômico, a rainha e... Cenário para 2021 que o senhor prevê. 2021. Eu fiz uma colocação nos vídeos sobre 91 dias, né? Quem for lá vai ver 91 dias. Por quê? Porque nós conseguimos ver com mais ou menos uma precisão os próximos, agora não mais 91, já deve ser 89. Esse vídeo que eu publiquei tem 1 dia e meio ou 2, já está com mais de 20 mil visualizações, eu falo sobre os 91 dias contados daquele dia, né? Vamos lá, vamos fazer, eu vou dar a vocês informação para que vocês mesmos vejam o cenário. Uma crise social profunda na América do Norte da natureza, como eu peço vocês para investigar, e eu estou dizendo, fila para comprar pão, 57 milhões de desempregados, conflitos violentos nas ruas. Nós estamos falando da maior potência do mundo. Nós estamos falando do Oriente Médio na situação que nós comentamos. Nós estamos falando de uma Europa do jeito que nós falamos. Claro que uma situação dessa, ela caminha para, digamos assim, um desfecho, né? A dívida, a crise, a bolha da dívida não tem mais como ser empurrada. O Federal Reserve fez várias operações de injeção de dinheiro, emitiu muito dinheiro, mais do que devia até, né, através de operações de QE, de flexibilização quantitativa, e eu mostro numa das lives que as reservas do Fed estão caindo. Daqui a pouco ele não consegue mais. Daqui a pouco não, ele já disse que não vai mais fazer, né? Ora, na hora que você faz isso, o Trump teve que cortar aquela ajuda de $600 semanais, cortou para $300 semanais. E ainda teve governador de estado que não aderiu nem aos $300 semanais porque não quer que o pessoal receba dinheiro. Porque a ideia é outra, né? Então, qual é a saída, por exemplo, que o Trump tem? Uma delas. Deixar claro para todo mundo que quem está causando esse problema não é ele. Na hora que ele consegue fazer as pessoas enxergarem isso, ele pode ter uma chance grande de reação e parece que ele já começou a ter uma melhora nos índices.
Ele precisa mostrar que não é ele o culpado dessa situação. De qualquer forma, quando você olha para um cenário desse no maior país do mundo, você olha para uma América Latina devastada, você olha para um Oriente Médio à beira de uma guerra, você olha para uma Ásia onde Paquistão, Índia e China estão para ir às vias de fato a qualquer momento. Basta, no Mar do Sul da China, um avião americano ser derrubado por um míssil chinês e nós vamos ter outro problema para contornar. Basta a irmã mais jovem lá do líder da Coreia do Norte fazer algo impensado, nós vamos ter outro problema para contornar. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, nós, como eu sempre digo, nós temos aí uma tempestade para atravessar. Do outro lado, o porto é seguro. Nós sabemos onde isso vai acabar, tá certo? Mas nós precisamos passar por esse hiato, por esse momento turbulento. Para passar por esse momento turbulento, nós precisamos tomar as medidas de cautela que eu falei. Agora, 2021 depende de até onde forem os efeitos do checkmate. Agora, seja em 21, seja em 22, nós vamos passar por essa crise e as coisas vão melhorar. O problema é quanto tempo esse hiato, esse momento de mutação, de transformação vai demorar. Uma coisa que eu posso dizer a vocês, eu disse isso 1º de julho, no vídeo no dia 1º de julho. Eu disse a vocês assim, esse segundo semestre será emocionante. E muita gente falou assim, ah, não, professor, o que tinha para dar já deu no primeiro semestre. Então, vocês estão vendo aí. No primeiro semestre, né, nós não tínhamos essas passeatas lá nos Estados Unidos com essa violência que está tendo lá. Tá certo? Então, o que eu prevejo para 2021 depende do tamanho, da extensão que for levado esse problema. Um momento chave é 3 de novembro. A eleição americana é um momento estratégico. Se ela acontecer, se houver eleição nos Estados Unidos, né? Dependendo do resultado, essa crise se estende mais à frente ou não. 2021, eu espero já ser o rescaldo da crise. Tá? Mas até chegar em 2021, nós ainda temos aí uma fase complexa para atravessar. Certo. Professor Luiz Renda, fique à vontade aí, seu microfone está fechado. Pablo, eu não sei como que está aí o tempo, né? Você também tinha algumas perguntas, eu dou continuidade nas minhas. Não, pode, se puder fazer as suas duas juntas, as minhas eu já encerrei já. Tá, joia. Então, é o seguinte, com relação a uma coisa que me chamou muito a atenção, para efeitos aí do poder financeiro, eu verifiquei que a China, o Japão e o Brasil, praticamente eles são os maiores credores dessa dívida pública americana, né? São os dados que estavam meio desatualizados quando eu acabei levantando eles, eu não sei se isso procede atualmente, e essa relação, né, me chamou muito a atenção. A China, né, que nós temos hoje essa possibilidade de conflito, o Japão, que é o principal, digamos assim, seria a linha de frente ali na Ásia, e o Brasil aqui seria a linha de frente com a Venezuela, né, nos problemas que possam também ocorrer aqui nessa relação. E aí eu fiquei achando um tanto esquisito, né, porque o Brasil sendo um dos principais credores e continuando com um padrão dólar, né, utilizando o dólar, né, não o padrão ouro, né, ainda não, mas utilizando o dólar e não fazendo o mínimo de compras aí, né, aproveitando essa tendência, inclusive essa tendência mais do que sinalizada, né, como você falou hoje do Warren Buffett, né, fazendo saindo dos mercados acionários, né, direcionando para uma mineradora. Essa é uma das questões. E outra questão interessante, que esse ato que você estava comentando aí, professor, ele teria alguma relação, né, de ele acelerar ou não em relação a, por exemplo, algum evento, algum cataclismo esperado, por exemplo, mudança de polos magnéticos, né? Eu já vi muita coisa aí na internet e, de repente, você tem alguma informação aí e poderia nos esclarecer um pouco, porque a gente tem muitas relações, inclusive com essas coisas, e nos deixa um pouco curiosos, como a gente não tem tempo de estudar muito mais sobre o assunto,
E talvez você tenha alguma informação aí para nos dar. Então, são essas as duas questões que talvez possam ser respondidas aí mais ou menos em conjunto. Ok, professor. Vamos começar, então, essa questão do Japão e China. E o Brasil é um credor, mas não tem um volume tão significativo. A China tem 3 trilhões de reserva e 1,1 de títulos. O que ela pretende fazer? Vocês vão entender por que a China está indo às compras. Ela está indo às compras porque ela sabe que o dólar vai deixar de ter a importância que tem e vai perder o valor. Então, ela vai transformar esses dólares, está transformando esses dólares em ativo fixo, fixed assets. Ele está transformando isso em imobilizado, né? Como a gente fala lá na contabilidade. Então, a China está comprando empresas, está comprando ferrovia, está comprando porto, né? Fazendo investimentos de toda a natureza na África, fazendo investimentos na América Latina. Por quê? Porque ela está convertendo dólares, que ela sabe que vão ter um problema de depreciação futura, está convertendo esses dólares em ativo fixo, em ativo tangível, né? Então, ela vai continuar nesse caminho propugnado. O Japão tem um problema, tem uma dívida grande também, o governo japonês tem uma dívida grande, mas ele tem uma situação de menos independência, né? Ele depende da proteção dos Estados Unidos, porque senão ele já tinha sido engolido ali. Então, ele tem uma relação com os Estados Unidos meio ambígua. Ao mesmo tempo que ele não concorda com tudo, ele não pode se dar o direito de peitar, porque ele não tem forças armadas que lhe garantam a sua independência. Então, o Japão ele fica numa situação extremamente difícil. Ali é uma situação muito complicada do ponto de vista de política e estratégia. E o Brasil? O Brasil, nós temos a situação que eu narrei. Dificilmente o Brasil vai às vias de fato com a Venezuela. Dificilmente acho, a não ser que a Venezuela tome iniciativa. O Brasil não vai tomá-la, né? Até porque você tem ali uma situação inicial de terra em que o Brasil teria alguma vantagem, mas no ar o Brasil não tem vantagem nenhuma, né? A Força Aérea Venezuelana conta com jatos russos modernos, o Brasil não tem avião moderno de caça. Houve uma atualização aí dos F-5, atualizou a aviônica e tal, mas não são aviões de 4ª e 5ª geração. Não teria nenhuma chance contra um Sukhoi ou um MiG. Então, assim, eu acho isso improvável, muito difícil, né? Não vai acontecer de um conflito entre Brasil e Venezuela. Agora, o que já está acontecendo é uma guerra de 5ª geração, uma guerra híbrida, né? Eu tenho lá um vídeo todo destinado a essa questão, fazendo uma analogia de um morador numa rua que quer invadir a casa do outro. Nós vivemos essa guerra híbrida desde a década de 80, não é agora, né? Onde você está disputando os espaços. A guerra híbrida ela não tem tempo nem local fixo, ela ocorre em todos os locais e o tempo inteiro. A disputa é informacional, através da mídia, do controle da narrativa. Ela é uma guerra cibernética. Nós estamos vendo aí pessoas sendo suspendidas da internet, né, direto, né? Pessoas que questionam alguma coisa são suspensas do Facebook, suspensas de não sei o quê. Aliás, um cara lá que fez um comentário no meu último vídeo falou: professor, o senhor falou todas as palavras que o algoritmo deles pega para poder bloquear o canal. Eu falei: meu amigo, então vai bloquear, porque eu não vou ficar, ao invés de falar China, vou ficar falando aquele país oriental. Não é o meu estilo, não vou fazer. Entendeu? Eu não sou um cara, eu venho de uma família que não rodeia toco, entendeu? Vai logo para o que tem que ser. E eu não vou mudar isso. Não vou ficar falando eufemismos, rodeando toco. Isso não é coisa do meu sangue, certo? Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma guerra midiática, uma guerra de narrativas, pelo controle de corações e mentes. E aí, eu gostaria que vocês entendessem, não estou me referindo só ao professor, estou me referindo a todos os telespectadores aí, os espectadores, controlar corações e mentes é tão importante como controlar o dinheiro. Porque se eu controlo a sua opinião, se eu faço a sua cabeça, se eu digo para você o que é certo e errado, o que é bem e mal, eu tenho você na minha mão. Depois, a questão do dinheiro só complementa. Eu faço você depender de mim. Eu tenho todo um vídeo lá sobre controle através de dívida e escassez, explicando esse conceito de controle. Na verdade, o que acontece hoje? A maioria das pessoas é controlada de uma forma muito sutil e nem percebe.
Ela só faz o que lhe é mandado fazer, vai aonde lhe é determinado que possa ir, e vai do jeito que lhe determinam ir, com máscara, sem máscara, assim ou assado. O ser humano não é livre, nunca foi, e hoje muito menos. É uma liberdade dentro de certos parâmetros. Tá certo? Então, essa questão que o senhor colocou, Brasil, Japão e China, está muito ligado a isso. A China vai continuar comprando, ela precisa se desfazer dos dólares. Quanto ao campo eletromagnético, eu fiz agora um vídeo, acho que foi o 34, a NASA divulgou, vocês podem botar aí NASA campo eletromagnético, mas eu acho que vai ter que escrever em inglês, porque eu não sei se tem em português. A NASA está bem preocupada, porque existe uma anomalia do campo magnético, que eles chamam de anomalia do Atlântico Sul, pega aqui o Atlântico Sul inteiro, mas particularmente está bem em cima do Brasil, ali entre Rio, São Paulo, Sudeste, até ali perto do Uruguai, né? Essa anomalia magnética, ela está se desdobrando, ela não começou agora. Tem uma pessoa lá, tem uma entrevista onde o cara falou, essa anomalia que surgiu agora, não surgiu agora. A anomalia do Atlântico Sul, ela tem no mínimo 5 anos, 5 a 10 anos. Mas ela se intensificou. E ela era só sobre o Atlântico, ela migrou para cima do continente sul-americano. Qual é o problema dessa anomalia? Que a NASA está bem preocupada, isso foi exposto lá na revista científica. Que quando você tem uma anomalia no campo eletromagnético, que ele se enfraquece o campo magnético, você vai ter problemas com os satélites. Você vai ter problema nas comunicações. Viu, Pablo? É por isso que a gente pode estar tendo um monte de problema aí, não é à toa. Por exemplo, eu tenho recebido informes, não vou só dar nome de empresa aérea nem nada, eu tenho, que tem avião que tinha decolado e apagou tudo no painel do avião. Apagou tudo, o cara não sabia o que dizer, os motores mecânicos ainda funcionavam, mas a parte eletrônica, pau. Ele retornou e aterrissou. Isso aconteceu várias vezes esse ano. Por quê? Porque o campo eletromagnético é onde navegam as ondas de frequência. Quando você tem um campo eletromagnético em mutação, esse está abrindo em 2 blocos, isso pode significar, quem está falando isso não sou eu, está lá na revista, tá, onde a NASA fala, pode significar uma inversão dos campos magnéticos. Quem fizer pesquisa vai descobrir que o Polo Norte já andou vários quilômetros para o lado. Parece que está indo na direção da Sibéria, se eu não me engano. E esse mudar de posição do Polo Norte, conjugado a essa bifurcação da anomalia do Atlântico Sul, mostra que nós estamos indo para uma inversão do campo magnético. O norte vai para o sul, o sul vai para o norte. Isso tem, claro, naturalmente, várias consequências gravíssimas, né? E o principal é que o campo eletromagnético ele protege a Terra dos ventos solares, principalmente dos ventos ionizados, né? E deixar a Terra sem proteção, mesmo que seja uma virada rápida, é bem complicado. O planeta já passou por essas inversões várias vezes, tá? No Grand Canyon foi feita uma pesquisa nos estratos geológicos e ali você vê pela orientação de spin dos cristais, você vê que o planeta já passou por isso. Isso é normal o planeta passar por essa inversão. O problema é que nossa tecnologia não está preparada para isso, porque uma inversão do campo, um enfraquecimento do campo eletromagnético causa um bloqueio, um caos total na tecnologia, principalmente os satélites, né? Os satélites eles ficam completamente inoperantes. Então, nós temos tido várias notícias de aviões que estão tendo problema quando estão no ar, e isso, naturalmente, é um pouco preocupante, né? Não quero me estender muito nesse assunto, porque ele é um pouco mais sensível. Nossa, professor, realmente bem interessante aí, viu? Esse é um assunto que os colegas estão colocando aqui no chat, dá um frio na espinha, e realmente foi o que eu senti aqui, quando o senhor começou a descrever essas questões. Bom, estamos partindo aí para as considerações finais, colegas. Gostaria de pedir desculpas aos colegas do chat aí, que nós não poderemos fazer todas as perguntas que estão lá, né? Perguntas ótimas da Regina, do Alcides, enfim, mas no canal do professor, com certeza vocês vão encontrar muitas outras informações ali que poderão sanar as suas dúvidas e poderão ajudar vocês a compreenderem melhor todos esses estudos que o professor
tem feito e está compartilhando apenas uma pequena parte com a gente. Eu coloquei o canal dele aí no chat, vocês podem subir um pouco, tá lá no início, né? Ou procurar por Checkmate Global no YouTube, ou Professor Luiz Antônio Vale, né, professor? O seu canal é Professor Luiz Antônio Vale, né? Sim, Professor Luiz Antônio Vale, Checkmate Global. Isso, vocês vão encontrar com muita facilidade, tá? Então, partindo para as considerações finais, professor Luiz Renda. Não, eu só gostaria, em função do horário, né, agradecer o professor Luiz pela atenção que ele deu aí para o DPL, para você, Pablo, pela organização e para aqueles que ouviram e aceitaram os nossos convites para participar aí da live. Tá, joia? Então, muito obrigado a todos e eu passo a palavra para o professor Luiz. Professor Luiz, fique à vontade para suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer o professor Luiz Renda, muito amável, muito simpático, mesmo no contato que nos antecedeu, sempre de uma maneira muito cortês. Obrigado, professor Luiz Renda, pela sua ajuda, pela sua colaboração. Pablo já é um velho amigo, né, Pablo? Já estamos aí na terceira, né? Fizemos a primeira com o Ricardo Felício, fizemos outra comigo, estamos na terceira. Pablo sempre muito atento e sempre tentando resolver os problemas da tecnologia, né, Pablo? A tecnologia sempre nos dá um susto, né? Quero agradecer ao professor Marcelo Hermes, é um amigo, uma pessoa extraordinária, tem tido um trabalho meritório incrível, num país muito difícil de fazer esse tipo de trabalho. Um grande abraço aí para o Marcelo. Quero mandar um abraço para você que nos vê. Eu quero desde já dizer a vocês que às vezes eu não trago as notícias mais alvissareiras, né, mas eu prefiro ser honesto com vocês do que ficar inventando conversa fiada. Tá? Nós vamos ter um momento difícil, mas o que eu quero deixar claro para vocês é que vai dar tudo certo. Tá? Todos os cenários que a gente projeta, depois desse momento conturbado, as coisas saem melhor. É que o ser humano, muitas vezes, ele precisa de um empurrão. Veja o progresso que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Quantas descobertas foram posteriores a isso? É muito difícil, não é da programação mental do ser humano, ele escolher o caminho do amor. Geralmente ele escolhe o caminho da dor. Né? E até que isso seja modificado, porque a construção psicológica do ser humano ela não o favorece, né? Ele gosta muito de se vitimizar, de se fazer de coitado, a culpa é sempre dos outros. O fato é que todos nós colhemos o que plantamos. É inexorável, isso é da lei. Né? Mas, ao final, todos os cenários mostram que nós vamos nos sair dessa situação mais fortes, mais inteligentes e mais preparados para o futuro. Agora, precisamos colher os frutos e precisamos tirar dessas lições o máximo possível de aprendizado. Então, é isso apenas que nós precisamos fazer. Nos preparar, entender que isso é real, não é o que eu desejo, mas é o que é verdade. Uma coisa é a percepção da realidade, os desejos e as vontades, outra coisa é a realidade que se impõe. Se ela está aí, é mais maturo, é mais inteligente, é mais adulto, encarar a questão de frente, se preparar para ela, colher os frutos e sair daí mais forte, mais inteligente e mais preparado, que eu acho que todos nós vamos sair. Um grande abraço a vocês, uma boa noite, e eu estou sempre à disposição naquilo que eu puder ajudar. Um abraço, Luiz. Boa noite, pessoal. Amanhã o vídeo estará no canal do DPL. Até mais. Agradeço muito aos dois professores Luiz. Né? Tchau, tchau. Boa noite.